Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, muito bom dia. Hoje a gente vai ler 2 Samuel, capítulo 13 e 14, o Salmo 148 e o capítulo 9 de 1 Coríntios. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, Pai, pelo início de mais uma semana. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens nos sustentado, nos abençoado, nos guardado. E continuamos, a Deus, a pedir a Tua ajuda, o Teu auxílio para cumprirmos, ó Deus, o nosso projeto, o nosso intento de ler a Tua palavra inteira ao longo deste ano. O Senhor nos ajude, nos fortaleça a cada dia, Pai. Abençoa, Senhor, a vida dos meus queridos irmãos e irmãs que acompanham essa leitura. Abençoa suas famílias, seus ministérios nas igrejas. Que, ó Deus, esse projeto aqui, Pai, cumpra o seu propósito, o teu propósito na vida de cada um de nós que estamos acompanhando, Pai. Nós somos imperfeitos e carecemos muito da tua misericórdia e graça sobre a nossa vida. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós chegamos aqui no capítulo 13 do segundo livro de Samuel, e aqui começa uma história muito triste também na vida e na família de Davi. Um episódio trágico que nós vamos ler, que mostra certamente aí que a família de Davi, ela em certa medida, ela não teve o equilíbrio necessário, ele não teve a atenção adequada da parte de Davi em alguns aspectos. Então a gente vai ler e vai observar como a dinâmica do pecado afetou também a família de Davi e trouxe consequências graves na vida dele e da sua família. Vamos ver então. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi também, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, e a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, ou seja, era primo dele. Jonadab era um homem muito esperto. Então vamos entender o contexto aqui. Davi tinha vários filhos. Um deles era Absalão, com uma mulher. Outro era Amnon, com outra mulher. E aí nós já vemos os problemas que isso traz. Quantas famílias no nosso povo, né? São irmãos apenas de parte de pai ou de mãe, e tudo isso aí pode gerar conflitos, problemas, né? Então, Absalão, Amnon. O Absalão tinha uma irmã também por parte de pai e mãe, que era a Tamar. E o Amnon, portanto, é irmão do Absalão e da irmã dele, claro, por parte de pai, por parte de Davi. O Amnon se apaixonou pela irmã do Absalão, que é a irmã dele, que é a irmã do Amnon também. Ele se apaixonou pela irmã, a meia-irmã, que é filha do pai dele. E ele ficou doente porque ele não sabia como conseguir ela. E nem poderia conseguir ela. Seria incesto. Mas aí ele compartilhou isso com Jonadab, um amigo, e ele era muito esperto, e olha a ideia que ele teve. E ele disse a Amnon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Amnon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. E Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando o seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim para que eu coma da sua mão. Olha a sugestão que esse amigo dá para o Amnon. Se ponha na cama e peça ao seu pai para que permita que ela venha lhe dar de comer.
E assim Aminon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: Por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: Por favor, venha à casa de seu irmão Aminon e prepare alguma comida para ele. Veja que Davi não teve o cuidado, a atenção necessária. Ele foi talvez inocente, não dá para a gente saber, mas ele poderia ter sido mais cuidadoso aqui. Mas não, ele atende ao pedido de Aminon e põe em risco a sua própria filha, levando ela ou induzindo ela a ir à casa do seu irmão Aminon. Tamar foi à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e amassou, fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira, tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Aminon disse: Mandem que todos saiam da minha presença. E todos saíram. Tinha lá os empregados, os servos e tal, todos saíram. E Aminon disse a Tamar: Traga comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Aminon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Aminon agarrou-a e lhe disse: Venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: Não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu case com você. Então, é possível que Davi permitisse um casamento incestuoso entre seus filhos? Infelizmente é possível. Embora isso não tenha acontecido, talvez ela tivesse razão. Mas ele decide não esperar, ou não fazer esse pedido. Mesmo que fosse permitido por Davi, não seria correto. Mas ele, enfim, se vê dominado pelo seu desejo. Que é o que aconteceu com Davi em relação a Batseba. Ele se viu dominado pelo seu desejo. E eu sempre me lembro da história de Caim, quando Deus diz para Caim: o teu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Bom, versículo 14. Aminon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia, pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: Levante-se e saia daqui. Esse sentimento de aversão que Aminon teve por ela é inexplicável, uma coisa absurda. Mandou ela embora. Como se fosse um lixo, como se fosse uma prostituta, como se fosse qualquer coisa sem valor. Aminon cometeu um grave pecado. Tamar disse para ele, Tamar respondeu: Não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: Põe esta mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas. Uma túnica talar é uma túnica assim, de princesa, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça e rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: Foi o seu irmão Aminon que esteve com você? Agora o Absalão vê que ela está tendo toda essa expressão de luto, de tristeza, e aí ele fala: Foi Aminon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada. Ele é seu irmão.
que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Veja que Absalão, nesse momento aqui, ele diz, olha, não fale nada, ele é seu irmão. Quando o rei soube de tudo isso, ficou furioso. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter violentado Tamar, seu irmão. Então ele falou, olha, fique quieta porque ele é seu irmão, mas dentro do seu coração, Absalão passou a odiar o seu irmão Aminon por ele ter feito isso. Olha quantos anos se passaram sem que Davi tivesse tratado o problema. E veja aqui, ó, Davi soube de tudo isso, ficou furioso, mas ele não fez nada. Pelo menos não é dito que ele fez nada. Passados 2 anos, Absalão tosqueava suas ovelhas em Baal-Azor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Então Absalão está lá no canto dele, chama todos os filhos, todos seus irmãos. Absalão foi falar com o rei e disse, eis que este seu servo está fazendo a tosquia das ovelhas, peço que o rei e os seus servidores acompanhem este seu servo. O rei, porém, disse a Absalão, não, meu filho, não vamos todos juntos para não sermos pesados a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir. Contudo, o abençoou. Então, ele chamou todo mundo, chamou seu pai. Davi falou, não vamos todo mundo, senão vai ficar muito caro, você vai gastar muito recurso aí para atender, fazer essa festa para todo mundo. Então, ele não foi e abençoou Absalão. Davi não tratou o coração de Absalão. Então Absalão disse, se o rei não quer ir, pelo menos deixe que meu irmão Aminon nos acompanhe. Porém o rei lhe disse, por que ele iria com você? Absalão insistiu e o rei deixou que Aminon e todos os filhos do rei fossem com ele. Absalão deu ordem a seus moços, dizendo, fiquem atentos, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está ordenando. Sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou a sua mula e fugiram. Mataram Aminon. Estavam eles ainda a caminho quando chegou a Davi esta notícia. Absalão matou todos os filhos do rei e nenhum deles escapou. Olha, fake news, né? Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas e se lançou por terra. Todos os seus servos que estavam presentes rasgaram todas as suas roupas. Mas Jonadab, aquele lá, o amigo do Aminon, filho de Simeia, irmão de Davi, tomou a palavra e disse, não pense o meu senhor que mataram todos os jovens filhos do rei, porque somente Aminon morreu. Absalão tinha resolvido fazer isso desde o dia em que a sua irmã Tamar foi violentada por Aminon. Portanto, que o rei, meu senhor, não ponha na cabeça essa ideia de que todos os filhos do rei morreram porque só Aminon morreu. Veja quem está trazendo essa notícia, é o Jonadab. Entre aspas, o culpado de tudo isso ter acontecido, porque foi ele que sugeriu a Aminon que violentasse Tamar. E agora ele vem falar, não, olha, foi só Aminon que morreu, fique despreocupado, não tem problema. Enquanto isso, Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então Jonadab disse ao rei, eis aí vêm os filhos do rei, como este seu servo falou, assim aconteceu. Mal tinha ele acabado de falar, chegaram os filhos do rei, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e foi ficar em Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e Davi pranteava por seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde ficou 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Aminon, que era morto. Então, por algum tempo, Davi perseguiu Absalão, seu filho,
até que se sentiu consolado e parou de perseguir Absalão, e Absalão ficou 3 anos, então, escondido numa cidade. Capítulo 14. Joabe, filho de Zeruia, vendo que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finja que está muito triste. Vista as suas roupas de luto, não se unja com óleo e faça de conta que uma mulher que há muito tempo está de luto por algum morto. Apresente-se ao rei e diga-lhe tais e tais palavras. Então, capítulo 14 começa aqui falando sobre Joabe. Joabe, que era o comandante do exército de Davi. Ele percebe que Davi já não está mais tão furioso assim com Absalão, que está há 3 anos lá morando numa cidade. E aí ele chama uma mulher sábia, e fala para ela: você tem que se fingir de triste, vestir roupas de luto, e você vai dizer tais e tais palavras para o rei. Continuando o versículo 3. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. Falou para ela o que ela tinha que dizer. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: ajude-me, ó rei. Toda uma encenação, eles estão arquitetando um plano aqui. Ela diz: ajude-me, ó rei. Então o rei perguntou: em que posso ajudá-la? E ela respondeu. Aí ela decorou a fala dela e disse diante de Davi: ai de mim, sou viúva, o meu marido morreu. Esta sua serva tinha 2 filhos que brigaram entre si no campo. Como não houve quem os apartasse, um deles matou o outro. Eis que toda a parentela se levantou contra esta sua serva e estão dizendo: entregue-nos aquele que matou o seu irmão, para que o matemos em vingança da vida que ele tirou e para que destruamos também o herdeiro. Assim querem apagar a última brasa que me restou, não deixando ao meu marido nome, nem sobrevivente na terra. O rei disse à mulher: vá para sua casa e eu darei ordens a seu respeito. Mas a mulher tecoíta disse ao rei: ó rei, meu senhor, que a culpa caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei e o seu trono sejam inocentes. Então o rei disse: se alguém falar contra você, traga-o aqui e ele nunca mais a incomodará. A mulher acrescentou: que o rei se lembre do Senhor, seu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem e exterminem o meu filho. Davi respondeu: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos de seu filho. Pronto, agora aqui ele já deu a sentença aqui. Ele não tem que morrer. Aquele que matou o seu irmão, na história que ela contou, não deveria morrer. Nenhum dos fios de cabelo do seu filho vai cair. Então a mulher disse: permita que esta sua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. Ele disse: fale. E a mulher prosseguiu: por que o Senhor, meu rei, imaginou tal coisa contra o povo de Deus? Pois ao pronunciar tal juízo, o rei condena a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Olha a artimanha aqui. Vou colocar Davi numa sinuca. Ele acabou de declarar: o filho da mulher que matou o seu irmão não deve morrer. E agora ela está dizendo: bom, essa sentença que o senhor está dando, condena a si mesmo. Condena a ti mesmo. Visto que você não quer trazer de volta o seu filho Absalão. Versículo 14. Porque todos temos de morrer, somos como água derramada na terra, que já não se pode juntar, porque Deus não tira a vida, mas encontra meios para que o banido não permaneça afastado de sua presença. Se vim agora falar essa palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Bom, agora ela está tirando dela da reta, né? O povo me forçou a vir aqui falar isso com você. Porque esta sua serva dizia: vou falar com o rei, porque talvez ele fará segundo a palavra desta sua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que quer destruir tanto a mim como ao meu filho da herança de Deus. Dizia mais esta sua serva:
Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei, meu senhor. Então o rei disse à mulher: Não me encubra nada do que vou lhe perguntar. A mulher respondeu: Pois fale o rei, meu senhor. O rei perguntou: Não é verdade que a mão de Joabe está com você em tudo isto? Ela respondeu: Juro pela sua vida, ó rei, meu senhor, que ninguém poderá se desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo que o rei, meu senhor, tem dito. Sim, foi o seu servo Joabe quem me deu ordem e foi ele quem ditou a esta sua serva todas estas palavras. Foi para mudar o aspecto deste caso que o seu servo Joabe fez isso. Porém, o meu senhor é tão sábio como um anjo de Deus para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: Atendi ao seu pedido. Vá e traga o jovem Absalão. Joabe se inclinou, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: Hoje reconheço que obtive favor aos seus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Então Joabe se levantou, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse, olha só, que ele volte para sua casa e não veja a minha face. Assim Absalão voltou para sua casa e não viu a face do rei. Davi decide aceitar de volta na cidade de Jerusalém o seu filho Absalão, porém não aceita que tenha relacionamento com seu próprio filho. Davi não tratou bem a sua família, não cuidou adequadamente, não pastoreou o coração dos seus filhos. Permitiu que tudo isso crescesse dentro do seu próprio coração, essa fúria, essa ira em relação ao seu próprio filho Absalão. Ele não tratou dos seus filhos, ele não tratou do seu próprio coração nesse caso. Versículo 25. Em todo Israel não havia homem celebrado por sua beleza como Absalão. Absalão se destacava pela sua beleza. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, isto se fazia no fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais. Seu peso era de mais de 2 quilos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. A filha se chamava Tamar e era uma mulher muito bonita. Essa Tamar não é a irmã dele, né? É a filha dele, é outra Tamar. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém. Olha só, ele já tinha ficado 3 anos. Ele tinha se passado. Vamos na cronologia aí. Passaram-se 2 anos desde que Aminon violentou Tamar. E aí Absalão mandou matar o Aminon. Depois ele ficou 3 anos escondido lá, fugindo. E Davi não admitia ele na presença dele em Jerusalém. Ficou 3 anos. Aí, por conta de Joabe fazer o que fez, Davi mandou chamar Absalão para Jerusalém. E aí passaram-se 2 anos sem ver a face do rei, estando em Jerusalém. Olha há quantos anos aquele incesto, estupro havia acontecido. 7 anos. 7 anos que Davi não resolveu esse caso. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas Joabe ainda não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos: Vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu e tem cevada nele. Vão lá e ponham fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou, foi à casa de Absalão e lhe disse: Por que os seus servos meteram fogo no pedaço de campo que é meu? E Absalão respondeu: Mandei chamá-lo, dizendo: Venha cá para que o envie ao rei para dizer-lhe o seguinte: Para que vim de Jesur?
melhor seria ter ficado lá. Agora quero ver o rei, se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão, e este se apresentou diante dele e inclinou-se sobre o rosto em terra. E o rei o beijou. Então Davi admitiu que Absalão entrasse à sua presença e o rei o beijou, mas não tratou nada. Porque o coração de Absalão ainda estava também machucado com toda aquela situação. E a gente vai ver aqui no capítulo 15 depois algo também terrível acontecendo com Davi. Ok? Bom, vamos agora ao Salmo 148. Salmo 148. Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus. Louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos. Louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor, sol e lua. Louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor, céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem no monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes que lhe executam a palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Então veja aqui, ó. Tem duas partes desse salmo aqui, ó. Louvem o Senhor do alto dos céus e das alturas. E aí ele começa a falar dos anjos, dos exércitos celestiais, do sol, da lua, das estrelas, etc. Aqui, ó. Peraí. Aqui, até aqui. Então, relacionadas às coisas dos céus, das alturas e tal. Aí aqui, ó, segunda parte. Agora, desde a terra louvem o Senhor. Então, o primeiro foi dos céus, agora da terra. Ele fala dos montes marinhos, abismos, as coisas que tem na terra, né? Granizo, neve, vapor, vento, árvore, reis, príncipes, homens, mulheres, todo mundo louve o nome do Senhor. Chamado geral ao louvor ao nome do Senhor. Eu gosto muito desse salmo aqui. Tem uma música minha que eu gravei em que eu faço a narração rápida desse texto no final da música. Uma hora dessas eu compartilho com vocês. E agora, 1 aos Coríntios, capítulo 9. É isso? Isso. Paulo continua sua carta dizendo então: será que eu não sou homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é essa: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Nesse início do capítulo 9, nos dá a impressão de que havia pessoas na igreja de Corinto que o criticavam, que duvidavam do seu apostolado, que falavam: não, Paulo não é como Pedro, como João, como os outros apóstolos. Paulo, ele não tem a mesma autoridade. E ele está
agora defendendo os seus direitos de apóstolo. Está falando, eu vi o Senhor, vocês são fruto do meu trabalho, né? Essa igreja plantada aqui em Corinto é fruto da minha ministração. Deus me usou, né? E eu não teria direito, então, de, como todos os outros apóstolos, né, de receber o necessário da parte de vocês para comer e beber para minha subsistência. Não teria esse direito. Eu não teria direito também de ter uma esposa, como os outros apóstolos têm, inclusive os irmãos do Senhor, e Cefas, que é Pedro. A própria Bíblia se contrapondo ao que é a tese católica, né, de que Pedro não teria uma esposa, né, eles defendem o celibato, que todo servo de Deus precisa ser celibatário, né, um absurdo. A própria Bíblia aqui está dizendo que Cefas Pedro tinha uma esposa e tudo mais. Então, eles criticavam, diziam, não, mas ele tem que trabalhar para viver. Né? Ele diz, mas só eu e o Barnabé que temos que trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às próprias custas? Ele está dizendo, eu como apóstolo, eu preciso do aporte, do suporte financeiro das igrejas para poder desempenhar bem o meu papel aqui. Né? Então é isso que ele está dizendo. Ó. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ele plantou aquela igreja. Por que ele não teria direito de receber daquela igreja o seu sustento? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? O fruto daquele rebanho, o pastor daquele rebanho, né, que cuida daquelas ovelhas, daquele rebanho, vai se apropriar e vai utilizar daquele recurso para a sua subsistência. Né? Aí ele continua dizendo, será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também diz isso? Porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi enquanto ele pisa o trigo. Ou seja, até quanto aos animais, quando estão trabalhando na terra, eles não podem ter a boca amarrada para não comer, para não se alimentar. Não pode amarrar. Ele está ali trabalhando, ele tem que ter o direito de comer daquilo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolher de vocês bens materiais? Ele está dizendo, olha, se a gente pregou o evangelho, se a gente cuida de vocês, se a gente apacenta vocês na palavra do Senhor, será muito recolher de vocês bens materiais para a nossa subsistência? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Se o fruto de vocês está sendo enviado, né, para fora, por que o pastor que trabalhou diretamente com você não tem esse direito? E aí deixe-me fazer alguns comentários aqui de coisas que a gente vê e percebe, embora eu, na posição de pastor, sou até de certa forma suspeito para falar sobre isso, né? Mas eu vejo em algumas igrejas, e não me refiro à igreja em que eu sou pastor, me refiro a outras igrejas, uma disposição muito grande de enviar ofertas missionárias para aqueles missionários que estão fora do Brasil, que vieram na igreja uma vez ou duas vezes, ou às vezes nem vieram para a igreja, nem conhecem pessoalmente, mas tem uma disposição grande de enviar oferta, enviar oferta, enviar oferta. E o pastor, o ministro que está ali no dia a dia, cuidando da igreja, não recebe uma oferta adicional além das suas côngruas, do seu salário, né, combinado ali. Não recebe uma gratificação, não recebe um aumento significativo no seu salário. Essa é uma coisa, uma constatação. Por que será que isso acontece? O que falta? Qual é o entendimento que está faltando no coração dessas igrejas?
Uma vez eu ouvi um professor meu comentando alguma coisa, eu não sei se vou lembrar agora exatamente o exemplo, mas basicamente era o seguinte. Digamos que um pastor, ele está ali, ele plantou uma igreja, ele está plantando uma igreja, ele precisa de recursos para sobreviver, para trabalhar naquela igreja, e ele aceita receber da igreja um percentual baixo, né? Por exemplo, 10% da arrecadação da igreja. Digamos que a igreja é pequena, uma igreja que arrecada, vou dar um exemplo bem baixo, vai, R$ 5.000 no mês. Digo baixo para a proporção de uma igreja maior, vai. Enfim, R$ 5.000 é a arrecadação total da igreja, R$ 5.000. Então, ele aceita receber da igreja 500 reais. Olha, fique em paz, podem me dar R$ 500, eu vou, isso já me ajuda, mas eu tenho que trabalhar também fora, tenho que fazer outras coisas para sobreviver. Quem é que sobrevive com a sua família com R$ 500? Então, não dá para sobreviver, mas ele aceita isso. Aceita receber 10% da arrecadação da igreja, que corresponde a R$ 500 mensalmente. Digamos que ele está ali trabalhando com a igreja. Ele trabalha, ele prega, ele visita, ele aconselha, ele evangeliza, ele faz todo o trabalho que precisa ser feito ali junto àquela igreja. Essa igreja cresce. Essa igreja cresce bastante, né? E digamos que essa igreja cresceu tanto, né, que ela toma uma proporção de arrecadação muito grande. Será que essa igreja vai ter a mesma disposição de investir no pastor os mesmos 10%? Eu não sei. A tendência é que as igrejas que começam a arrecadar mais, elas não equiparem a côngrua pastoral ao que tem recebido. Eu já vi isso acontecer. Eu não estou falando da minha igreja, tá? Estou falando de outras igrejas. Talvez o meu exemplo não tenha ficado tão claro, até porque eu peguei um percentual baixo de 10%. E que com R$ 500 de fato ninguém consegue sobreviver. Se a gente voltar um pouquinho, volta um pouquinho aí, digamos que seja 50%, aí já fica um pouco mais palpável, né? Uma igreja arrecada 5.000 e aceita investir no pastor 50% disso, que é 2.500. Bom, com 2.500 você não vai morrer de fome pelo menos, né? Se morar se o pastor morar numa casa emprestada, ou se pagar um aluguelzinho baixo numa casinha simples, talvez consiga sobreviver com 2.500, a esposa trabalha, tem, enfim, alguma coisa. Legal, ele aceitou 50% da arrecadação da igreja, a igreja arrecada 5.000, paga 2.500 para o pastor, com os outros 2.500 ela consegue pagar as contas e está tudo bem. Quando essa igreja estiver arrecadando R$ 50.000, porque o pastor trabalhou bastante, a igreja cresceu, passou uma década, 2 décadas. Será que essa igreja vai ter a visão de continuar cuidando do pastor, investindo 50% da arrecadação nas côngruas pastorais? Dificilmente isso vai acontecer. Quer dizer, a igreja, geralmente ela tem maior disposição em ser generosa quando arrecada menos, e quando a arrecadação aumenta, a igreja tende a ser menos generosa, né? A igreja tende a conferir ao pastor aquilo que for o mínimo necessário. No contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos, entre aspas, aí um piso, cada presbitério acaba trabalhando com essa questão também, e tem igrejas que mesmo arrecadando bastante, ou aumentando bem a arrecadação, ou seja, o trabalho do pastor tem sido efetivo e a igreja tem crescido, e Deus tem abençoado a igreja através do ministério daquele pastor, mesmo assim,
o pastor continua recebendo o piso. E às vezes, devido à inflação, devido a toda essa conjuntura, as crises políticas e econômicas no país, esse piso fica defasado. E o pastor, obviamente, não vai reivindicar os seus direitos como deveria. Alguns vão, outros não. Mas, em geral, o pastor ele fica ali vendido, né, nessa situação. Mas, claro que tem pastor que negligencia o seu trabalho também. Eu estou me referindo aqui a pastores que trabalham e que Deus abençoa a igreja através do seu ministério e que a igreja não é grata ao seu pastor. E aí eu lanço uma questão aqui, porque tem gente de várias igrejas que me ouvem aqui, né? Você já se interessou em saber se o seu pastor está sendo suprido nas suas necessidades? Seu pastor local, não estou falando do missionário transcultural, o fulano de tal que não faz não sei o quê. O seu pastor que cuida de você, que ora por você, que está sempre à sua disposição. Você já se preocupou em saber se ele está sendo assistido? Não precisa saber quanto ele recebe. Isso aí às vezes é até constrangedor. Mas você já se preocupou em relação a isso? Se ele está recebendo o necessário para a sua subsistência? Você que de repente está na igreja há anos e tem percebido um crescimento, você já consultou um dos presbíteros da igreja, um dos líderes da sua igreja e perguntou, olha, quando foi o último aumento que o pastor recebeu? Ou, enfim, é isso aí, só para a gente refletir mesmo, tá certo? Entretanto, não fizemos uso desse direito. O apóstolo Paulo está dizendo, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte, olha, eu tinha o direito de receber valores monetários de vocês e abrir mão disso. Porque a gente não quer que tenha nenhum obstáculo ao evangelho. E, enfim, Paulo teve essa postura. Tá? Significa que todo pastor tem que ter, então, abrir mão? Não, abro mão, eu não quero saber de nada, não. Foi essa postura que Paulo teve em relação a Corinto. Em relação à igreja de Filipos, por exemplo, ele recebeu tranquilamente. A igreja renovou a sua parceria financeira com o apóstolo Paulo. Depois a gente vai ver na leitura da carta aos Filipenses. Ele diz no versículo 13: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Vocês não entenderam isso ainda? Como é que viviam os sacerdotes no Antigo Testamento? Do que eles se alimentavam? Eles se alimentavam das ofertas que eram trazidas. Era direito deles. A gente já leu Levítico, Êxodo, Números, um monte de livros instruindo isso. Os sacerdotes tinham direito sobre isso. Era para a subsistência dele, inclusive. Assim também o Senhor ordenou que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Olha só, ele está dizendo, eu não faço uso disso com vocês e nem estou falando para vocês fazerem isso comigo. Bom, agora vamos acertar as contas com o Paulo porque ele está aí pedindo e não sei o que. Não, ele está falando, não é isso que eu quero. Ele diz aqui, preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o evangelho, eu apresente de graça para não me valer do direito que ele me dá. Nesse afã de querer, de fazer valer esse princípio de que aquele que prega o evangelho viva do evangelho, muitos pastores se tornam mercenários, se tornam como lobos, extraindo o máximo possível das ovelhas do Senhor, o que é um erro terrível. E Paulo toma essa decisão, então, de não fazer isso.
de não fazer isso. Né? É uma situação delicada. Esse capítulo aqui, ainda bem que é só esse aqui na Bíblia inteira que trata... Aliás, tem outros textos, no Novo Testamento tem outros que a gente vai voltar nessa temática. É um pouco constrangedor para mim, como pastor, até falar um pouco disso aqui. Às vezes, a sensação que dá é que seria melhor não receber nada da igreja. Né? Seria melhor fazer como Paulo. Né? Desde que eu vou suprir completamente os meus custos de outra maneira e sem que a igreja participe disso. Então é uma coisa bem difícil, um assunto delicado, um tabu, vamos dizer assim. Não precisava ser assim, mas às vezes por conta de durezas dos corações, às vezes do próprio pastor, às vezes da própria liderança da igreja, por vezes isso tudo vira um tabu. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Olha a postura de Paulo, uma postura admirável. Eu sou livre de todos, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus me fiz como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, aleatoriamente, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso aqui que Paulo está dizendo aqui é muito forte. É muito forte. Ele está dizendo aqui, eu esmurro meu corpo, eu me domino como um atleta, eu tomo decisões, eu vou contra a minha própria natureza, eu não quero minha própria satisfação, eu faço o que devo fazer para conquistar uma coroa. Essa resistência, essa resiliência, esse domínio próprio, essa atitude de ir contra si mesmo, é absurdo. É improvável. É difícil de viver dessa maneira. É a maneira como Paulo buscava viver. É a maneira como nós devemos viver. Buscar a glória de Deus, buscar a causa, trabalhar pela causa do Evangelho de um modo em que a nossa vida se reduza à obediência, para que sejamos dominados por Deus, escravos dele, e não sejamos nós mesmos aqueles que vão buscar sua própria satisfação. Viver em cumprimento desse princípio é algo muito difícil. Abrir mão dos vícios, abrir mão das vontades, dos sonhos, abrir mão das ambições, pôr tudo na mão de Deus e se limitar a fazer o que Ele quer que seja feito. Que Deus nos dê graça de ser assim. Amém? Muito bem, vamos fazer aqui a marcação da leitura de hoje. Eu sempre tenho esquecido de voltar aqui e fazer, mas está aqui, está feito hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.